Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Hoje vamos dar continuidade à leitura do capítulo 22 do livro do Neville Goddard, certo? Da obra do O Poder da Consciência. Hoje vamos ler o capítulo 22, que ele fala da persistência. Tá? Então, vou esperar um minutinho, ver se alguém mais entra. Tá? Vamos falar sobre a persistência de Neville Goddard, da sua obra O Poder da Consciência. Tá? Capítulo 22. Eu super recomendo quem não tem o livro do Neville Goddard. O Poder da Consciência é um livro maravilhoso, tá? Então, eu super recomendo adquiri-lo, porque é uma obra, assim, pra vida toda, tá? Bom, vamos lá. Capítulo 22, tá? O que Neville Goddard fala sobre persistência? Ele faz muita referência à Bíblia, né? Então, o que ele começa assim no 22, ele fala assim, ó. E acrescentou-lhes Jesus: imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça, tá? Amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E aquele que estiver dentro da casa lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar-te o que me pedes, tá? Eu vos afirmo que, mesmo que ele não se levante para dar-lhe o pão, tá? Isso ele tá falando um caso, né? Mesmo que a pessoa não levante para dar o pão que a outra pessoa foi pedir para um amigo, tá? Que a pessoa não levante, por causa da insistência, ele levantará e lhe dará tudo o que precisar. O que ele quer dizer aqui? Que quando a gente insiste em algo com algumas pessoas, essas pessoas elas vão acabar cedendo, elas vão acabar evoluindo, entende? Então, tudo na vida é repetição. Pois todo aquele que pede, recebe. Até um dos códigos que eu vejo que muitas vezes as pessoas deixam de pedir alguma coisa para outra e deixam de ganhar, deixam de acessar. Às vezes é só você pedir para outra pessoa. Muitas vezes a gente não abre a boca, porque a nossa boca tem a nossa fala, a nossa palavra tem um grande poder. Isso está na Bíblia, né? Então, muitas vezes, às vezes que a gente tem que realmente falar, pedir, se expressar, a gente não faz. E aí a gente perde a oportunidade, porque tu não vai mais ter contato com aquela pessoa, tu não vai mais se conectar com aquela pessoa, e aí a gente acaba deixando passar. Então, isso a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente tem a intuição de que converse com aquela pessoa que está na sua frente, pergunte algo que vai se conectar com ela, a gente tem que deixar o medo de lado e perguntar, porque as perguntas, elas são muito importantes, elas fazem a gente evoluir muito, tá? Então, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e a quem bate, lhe será aberto. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Lucas 11, versículo 5 a 11. Então me digam, qual é o pai que o filho pedindo peixe vai dar uma cobra?
Então, isso ele faz uma analogia com as pessoas, né? Então, não deixem de ter acesso, muitas vezes, a uma informação que vai mudar a vida de vocês, por muitas vezes ter vergonha de algumas coisas, ou achar, a pessoa vai achar besteira, isso não vai... ela vai achar que eu sou doido, ela vai achar... Não pensem assim, porque muitas vezes aquela pessoa, no fundo, ela quer ajudar também, por mais que ela não demonstre. Às vezes ela quer ajudar, só que você não abriu a boca para pedir, aí como que ela vai ajudar, né? Então a gente tem que criar esse hábito de falar, de pedir, né? Porque isso vai nos deixar muito mais fortes, né? Porque no momento que a gente pede, fala... e quanta gente no mundo aí não deixa de falar as coisas, não deixa de pedir, não deixa de se expressar, muitas vezes por causa do ego ou por causa de alguma coisa, e acaba deixando as oportunidades passarem, né? Então, peçam, né? Perguntem, falem, né? Então, vamos continuar aqui, né, Godá? Existem 3 personagens principais nesta extraordinária passagem. Você e os 2 amigos mencionados. O primeiro amigo é o estado de consciência desejado. O segundo amigo é um desejo buscando por realização. 3 é o símbolo da totalidade e conclusão. Os pães simbolizam a substância. A porta fechada simboliza os sentidos que separam o visível do invisível. As crianças na cama significam as ideias que estão adormecidas. Não poder se levantar é uma referência a um estado de consciência mais elevado, mas que você não se vê capaz de realizar. A insistência presume a persistência, um tipo de atrevimento explícito. Pedir, buscar e bater significa persistir, assumindo a consciência de que você é capaz de conseguir o que você deseja. Entende? Então, tem que pedir. E assim, até esses dias eu estava lendo um livro que é O Toque de Midas. Eu acho que é O Toque de Midas. E aí, é que eu li tanto livro, acho que eu li uns 4 livros por semana, então eu nem lembro mais se é esse, mas eu acho que é. Que fala muito de quando a gente recebe um não, muitas vezes, esse não pode ser uma coisa que fecha a porta para nós. Esse não tem que ser início de uma conversa, início de você tentar convencer a outra pessoa. Então a gente sempre tem que pensar assim, se você receber um não, isso é um início para você conversar com a outra pessoa, tentar convencê-la, né? Então nunca se assustem com um não, porque um não é um não, mas só que a partir daí você tem inúmeras possibilidades de tentar negociar com aquela pessoa, seja o que for, seja uma venda, seja na vida, seja negociar com o filho, porque tudo é negociação, né? Com os filhos, com o marido, enfim, tudo é negociação. Então, até com funcionários e tal. Então, a gente tem que saber esse poder de negociar, mesmo que recebeu um não. Porque a gente tem que partir do não. A pessoa recebeu um não, beleza, a partir desse não, vamos trabalhar uma negociação, né? Então, é isso, a gente não pode se pensar, eu recebi um não, agora eu não vou mais atrás. Não, a partir do não a gente tem que começar a negociação, sabe? Então eu achei muito interessante que tinha nesse livro aí, que as pessoas elas se assustam com o não, mas o não a gente tem que colocar na cabeça que é a partir dele que a gente vai conseguir algo, tá? Então, pedir, buscar e bater significa persistir, assumindo a consciência que você é capaz de conseguir o que você deseja. Dessa maneira, as escrituras lhe dizem que você deve persistir mantendo a consciência, a concepção do que o seu desejo está se cumprindo. A promessa é a certeza que, se você se atreve sem temer, assumindo aquilo que você já tem, mas que lhe é negado pelos seus, isto lhe será concedido, o seu desejo será cumprido, tá? Então, tudo é questão de concepção, como você concebe aquelas coisas na sua mente, tá? A Bíblia ensina a necessidade da persistência através do uso
Ai, desculpa. Através do uso de muitas histórias, tá? Quando Jacó buscou uma bênção do anjo com o qual ele lutou, ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, versículo 26, tá? Então, quando a Sulamita procurou a ajuda de Eliseu, ela disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se aqui ficares, daqui não sairei. Então, ele se levantou e acompanhou a mulher até a sua casa. Segundo Reis, versículo 30. A mesma ideia é expressa nesta outra passagem. Então, Jesus contou-lhes também uma parábola com a seguinte finalidade: que o homem deve orar sempre e nunca desanimar, ou seja, nunca desistir, né? E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não era temente a Deus, tampouco era compreensivo às necessidades dos homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atendê-la. Todavia, porém, mais tarde disse a si mesmo: ainda que eu não tema a Deus, e mesmo sem considerar os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça. De tanto que a viúva incomodava o juiz, ele fez justiça para ela, para que ela não continuasse a vir a perturbar-lhe. Lucas 18, versículo do 1 ao 5. Então, o que quer dizer? Que a gente tem que insistir naquilo que a gente quer, mesmo que a gente tenha um não, mesmo que a gente bata na porta e ela não abra de primeira, não abra de segunda, não abra de terceira, mas com a insistência ela vai abrir, né? Então, às vezes, sendo até um pouco chato, né? Mas é assim que funciona a persistência, né? Então, a gente não pode deixar de ir atrás daquilo que a gente quer, né? Então, continuando aqui, a principal verdade por trás de cada uma dessas histórias é que o desejo brota da consciência de um fim desejado e que a persistência em manter a consciência deste desejo sendo realizado resulta em seu cumprimento, que é aquilo que eu já falei, a consciência do desejo já realizado, o eu sou, o já é aquilo que vai resultar no seu cumprimento, porque vai emanar para o universo que você já é. Automaticamente, o universo vai te mostrar as causas para você chegar até lá. Só que para isso acontecer, você tem que estar em harmonia com as leis universais. E o que é estar em harmonia com as leis universais? Estar em paz, em plenitude com o seu ser, não estar em conflito com nada, sabe? Essa é a paz que nos eleva, que nos deixa a nossa vibração muito mais elevada, tá? Então, não basta sentir-se no estado da sua oração respondida. Você deve persistir nesse estado. Essa é a razão para o mandamento, tá? Então, o homem deve orar sempre e nunca desanimar. Nunca, porque pode ser que quando ele esteja quase desanimando, ele já esteja quase conseguindo realizar o desejo dele. Entende? Então, a gente não pode desanimar, não pode, porque às vezes a gente já sofreu tanto para conseguir aquilo, já correu tanto atrás, e aí, quando tá ali na finaleira, a pessoa desiste. Se ficasse mais um pouquinho, ela ia alcançar, né? Então, a gente, se é um desejo espiritual, nós temos que seguir com muita fé, porque vai acontecer. Se a gente estiver em harmonia com as leis universais e em paz de espírito, vai acontecer. E tirando o tempo da jogada, né? Aqui, orar é o mesmo que dar graças por já ter o que deseja. Somente a persistência na concepção de ter o seu pedido atendido pode realizar essas mudanças sutis em sua mente. É o que eu falo, você só vai conseguir ter essa consciência
quando você colocar na sua mente que o seu desejo já foi realizado, que você vive todos os dias da forma que você gostaria, mesmo que não seja fisicamente, mas você tem que viver mentalmente, espiritualmente, tá? Então, que resulta na mudança desejada em sua vida. Não importa quem seja ou o que seja, anjos, Elias ou juízes relutantes, todos devem responder de acordo com a persistência da sua concepção, certo? Na verdade, quando você trabalha tudo isso em você, você trabalha a persistência na sua concepção daquilo que você quer, você vai realizar o seu desejo. Mais dias, menos dias, você vai realizar. Seja bom ou seja ruim, você vai realizar. Se você está colocando um sentimento ruim, aquilo vai acontecer de uma forma ruim. Se você está colocando um sentimento bom, aquilo vai acontecer de uma forma boa, tá? Então, quando as pessoas ao seu redor não agirem em relação a você da forma como você gostaria, não é devido à relutância por parte delas, mas pela falta de persistência na sua concepção de ter a sua vida da forma como você a deseja. Então, quando as coisas ao seu redor, ou o seu relacionamento, ou os seus filhos, ou o seu ambiente de trabalho, não está da forma que você gostaria, não é por causa dessas pessoas, é por causa de você que não está sabendo lidar com as suas concepções, porque é através das suas concepções que você vai conseguir mudar esses ambientes e essas pessoas, certo? Então, tudo é questão de nós, não é questão das outras pessoas. Aí as pessoas falam assim: ah, mas fulano, mas ciclano, eu sei que eu tenho culpa, mas fulano. Não, não tem nada de mas. Tirem o mas da história. Porque relacionamento com tudo e com todos e o porquê a gente não atingiu determinados objetivos ainda, falo todo mundo, porque a maioria das 100% das pessoas tem coisas a adquirir, né? Então, tudo é uma evolução, né? 0,5% por dia. Então, a gente tem que ir trabalhando isso. Então, por que a gente não conseguiu chegar onde a gente quer ainda? Porque a nossa concepção não está de acordo com aquilo que a gente quer. No momento que nós soubermos trabalhar isso diariamente, como já sendo sempre em harmonia com as leis universais e com paz de espírito, com a frequência elevada, isso vai acontecer automaticamente. O universo vai nos trazer. E sempre tirando o como da jogada. Porque se nós formos pensar às vezes, ai, mas como isso vai acontecer? É impossível. Como? Não tem, sabe, uma forma de como acontecer. O universo dá jeito. Ele dá jeito, ele vai trazer um amigo que vai te dar, ou ele vai trazer uma pessoa, ele vai trazer. Se você acredita fielmente naquilo que você já é, o universo vai te trazer. Tenha a certeza disso, que ele vai te trazer. No momento que você tem essa certeza, ele vai te trazer. É absurdo, isso é uma lei universal, tá? Então, a sua concepção, para ser efetiva, não deve se dar em uma única ação isolada. Ela deve ser uma atitude mantida até a realização do seu desejo. E é essa atitude mantida que te faz chegar lá. Então, você tem que manter essa atitude até você realizar o seu desejo, tirando o tempo da jogada, né? E sempre se imaginando já lá, já estando lá, porque já é, né? Nós temos que criar um personagem, tá? E viver isso todos os dias, né? Manhã, tarde e noite, de preferência. E agir como já sendo, sabe? Não adianta você querer ser algo e não ter a mínima condição de fazer de conta que é algo, entende? Então, primeiro você tem que fazer de conta que você é, para depois o universo te trazer, porque nem fazendo de conta você não consegue ser, como que o universo vai te trazer? Não tem lógica isso, sabe?
as coisas precisam acontecer mentalmente, espiritualmente primeiro, para depois vir fisicamente e materialmente, certo? Então, é essa atitude mantida que te faz chegar lá. Tal que você pense através da realização do seu desejo, você tem que ser o personagem da sua história, não só ver aquele, eu quero um carro tal, um apartamento tal, um corpo assim. Você não pode só ver aquilo como se você estivesse olhando de fora a cena. Você tem que ser o personagem, estar incluído na cena e vivenciar aquilo como se fosse hoje, certo? Então, é essa atitude mantida que te faz chegar lá, tal que você pense através da realização do seu desejo, ao invés de pensar sobre o seu desejo. Ela é reforçada quando você frequentemente sente o sentimento de ter o desejo realizado. É a frequência e não o tanto de tempo que lhe faz isso ser mais natural. Então, é a frequência com que você se visualiza lá, onde você quer chegar. Qual é essa frequência? A frequência que eu digo é frequência elevada e não frequência baixa. E para nós estarmos em frequência elevada, temos que estar em harmonia com as leis universais, ou seja, com paz de espírito, para que as coisas venham até nós. Porque se estivermos em conflito conosco ou com outras pessoas ou com o ambiente que a gente convive, o universo não vai mandar essas coisas para nós. Então, primeiro nós temos que ter consciência de que devemos estar em harmonia com as leis universais. E essa harmonia é paz interior, né? E o que é essa paz interior? Você não estar em conflito com outras coisas, porque o conflito tira a paz, né? Eles tiram a nossa paz. Então, por isso devemos perdoar sempre as pessoas, né? Por isso, não devemos... Porque tem muita gente que adora botar na justiça, né? Fulano fez isso, bota na justiça. Fulano fez aquilo, bota na justiça. Esse tipo de coisa é um conflito. Aí tu fica com aquilo ali, ó, remoendo, sabe? Aquilo ali só vai fazer você afastar as coisas boas que o universo quer te trazer, entende? Então, evitem de entrar em conflito, seja qualquer conflito, sabe? Porque esses conflitos vão afastar as coisas, por mais que vocês... porque, vamos ser bem sinceros, nenhum conflito vai deixar você bem consigo mesmo, né? Todos os conflitos a gente acaba se ficando mal, né? Isso é normal. Então, evitem esses conflitos, né? A dica que eu dou é evitem, porque quanto menos conflito vocês tiverem, mais o universo vai trazer aquilo que vocês querem mais rápido, certo? Então, como fala aqui o Neville Goddard, né? É a frequência e não o tanto de tempo que lhe faz isso ser mais natural, tá? Então, aquilo a que você constantemente se une constitui o seu verdadeiro ser, tá? Então, aquilo com que você vibra todos os dias, aquilo com a frequência que você... quando você toma uma decisão e você decide todos os dias ser um pouco melhor, 0,5% melhor, você decide focar mais num pensamento positivo em vez do negativo. Eu sei que às vezes vão aparecer pessoas na sua vida negativas, não entre em conflito com elas, sabe? Elas vão falar, às vezes você tá em um ambiente que até o marido ou a esposa são negativos, né? E às vezes a gente não sabe nem como lidar com isso. Mas não conflitem. Escutem a pessoa, deixa ela desabafar, mas não deixa aquilo interiorizar dentro de você, sabe? E tem que resolver, só não conflitem, porque isso vai fazer o universo afastar coisas de vocês. Vocês vão ver que quando vocês não conflitar mais com nada, parece que abre uma rota assim de coisa boa pra vir, sabe? Porque é incrível, é igual perdão, né? Quando a gente perdoa as pessoas, só que é mais profundo ainda que o perdão, né? É você não conflitar com as coisas diárias,
Por exemplo, tem um filho que às vezes eu sei que não é fácil, porque eu mesmo tenho filho e às vezes a gente conflita. Só que depois que eu comecei a estudar isso, eu percebi que nós que temos esse poder de mudar essas pessoas, os nossos filhos, os nossos marido, esposa, enfim, pessoas do trabalho, porque nós temos que ser diferente para eles agirem diferente conosco, entende? Então tudo parte de nós. Se nós não nos se a gente não cuidar como a gente pensa todos os dias, como a gente vai ter esse contato com essas pessoas, né? A gente já chega assim, ó, pensando, não, eu não vou conflitar, né? Então, mesmo que a outra conflite, você vai estar na paz, né? Então, não deixa o sentimento do outro te abalar. Porque se você decide, hoje eu acordo, eu decido ficar na paz e eu não vou deixar Quando você acorda de manhã, eu sempre penso assim quando eu acordo, hoje eu não quero deixar nada me abalar, nada, sabe? Então, decida todos os dias levantar e não deixar nada abalar. Porque aí você vai ver que você vive muito melhor, a qualidade de vida aumenta muito. Só que a gente tem que ter essa percepção, né? Porque muitas vezes a vida é tão corrida, às vezes a gente não para nem pra ver uma live. Então a gente tem que ter essa percepção para tentar controlar isso todos os dias, né? É esse o grande poder da mentalidade que nós temos e um poder criador que está dentro de nós, né? Então aqui, finalizando, né, o que o Neville Goddard fala sobre isso, é a frequência e não o tanto de tempo que lhe faz isso ser mais natural. Porque aos poucos você vai iniciar e vai achar meio... eu não consigo controlar muito. É super normal. Primeiro a gente tem que controlar alguns pensamentos. Aí vai indo, sabe? Eu que já estudo isso há muito tempo, eu às vezes me pego pensando algumas coisas negativas, sabe? E já... Na hora eu já, dá 3, 4 segundos, assim, eu já penso em outra coisa positiva, eu coloco a imagem mental daquilo que eu quero, né? Que eu já sou. Então, aí muda a frequência rapidamente, sabe? Então, é isso que a gente tem que aprender, a mudar isso rapidamente e não deixar as coisas externas dominarem o nosso eu interior, o nosso já sou, né? Então, aquilo a que você constantemente se une constitui o seu verdadeiro ser. A frequente sensação e sentimento do desejo realizado é o segredo do sucesso, tá? Então, você tem que procurar estar sempre com a sensação do seu desejo já realizado, tanto financeiro, como do corpo, como do trabalho, como familiar, relacionamentos, né? Porque eu acho que isso são as bases, né? Espiritual. Então, tudo isso e tudo é a mesma coisa. Tudo são os mesmos princípios. Tanto relacionamento, dinheiro, saúde, são os mesmos princípios. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente consegue ter esse poder sobre todas essas áreas da nossa vida. Porque o sucesso é quando a gente tem todas essas áreas bem colocadas, né? Porque eu vejo que muitas pessoas têm crenças que falam assim, vocês já ouviram, até já falaram, eu também antigamente até falava. Quem tem sorte no amor não tem sorte no dinheiro. Quem tem sorte no dinheiro não tem sorte no amor. Porque se uma área tá boa, a outra tem que tá ruim. Não, pessoal, isso não existe. Isso é crença da nossa cabeça. A gente pode ter todas as áreas, todas as áreas em equilíbrio, todas as áreas como a gente gostaria de ter. Só basta a gente acreditar. Agora, se a gente acreditar que não, a gente vai ter sempre uma área capenga, uma área faltando, uma área ruim da nossa vida, a gente vai ter uma área ruim. Então, tudo o que é gerado nas nossas crenças, tudo que a gente realmente acredita, é aquilo que vai acontecer. Então, cuidado com o que vocês pensam, cuidado com o que vocês acreditam, porque se você colocar sentimento, isso vai acontecer. Bem ou mal, vai acontecer. Então, tomem cuidado com o que vocês pensam e procurem não entrar em conflito com as coisas do dia a dia, né? E porque é esse conflito que nos consome,
né, que nos pega, nos suga a nossa energia. Aí você não tem energia mais para nada, muito menos para meditar, muito menos para pensar nas coisas boas que você quer, né? Então, cuidado para não perder a sua energia, né, em coisas banais que não valem a pena, porque toda vez que você perde a sua energia por coisas que não valem a pena e tudo que é conflitante, você está perdendo a sua energia por nada, você está colocando fora a sua energia, porque você está focando naquele conflito, aquele conflito ele vai crescer mais ainda, porque quanto mais você coloca energia, mais ele cresce, mais ele fica conflituoso, você não consegue mais se desvencilhar daquilo e aí ferrou, né? Aí você perde uma semana perdendo energia com aquilo, perdendo energia. E você acha que isso é certo? Não, não é certo. Você tem uma vida para projetar, você tem muita coisa para criar, nós somos co-criadores, então nós vamos ficar perdendo tempo com coisas banais que não nos acrescentam em nada. A gente tem que ser esperto nesse ponto, né? Eu sei que às vezes é o nosso inconsciente que ele nos prega muitas peças, mas a gente tem que parar de se auto-sabotar e decidir: hoje eu não vou deixar nada me tirar do sério. Hoje vai ser um dia maravilhoso, entende? E assim vai. Todos os dias você cria o hábito e você vai todos os dias tentando controlar a sua vida, tentando controlar, e quando vê você tá criando todas as coisas que você quer. Simples assim. Só que as pessoas, elas não entendem como funciona, né? E as pessoas que eu não sei quase nada, mas eu estudo muito sobre isso, né? E tudo que eu estou aprendendo, eu estou passando através dessas obras, né? Que são maravilhosas. Então, é isso que eu tenho para dizer hoje para vocês. Se eu ficar aqui, eu fico até meia-noite falando. Mas muito obrigada por me ouvirem, as pessoas que estiveram presentes. Eu acho que se ajudou 0,5% já tá ótimo, né? E o que eu falo é a repetição que vai nos levar à excelência e que vai nos levar a gente mudar, a mudança, né? Um pouco vocês vão ouvir aqui comigo o que eu tô falando, daí um pouco vocês vão ver live de outra pessoa que tá falando parecido, porque esse assunto não é muito diferente, sabe? As pessoas que entendem sobre isso, quase todo mundo vai falar a mesma coisa, às vezes palavras diferentes, mas no final é a mesma coisa, tá? Então, conforme vocês vão ouvindo com uma pessoa aqui, um pouquinho ali, as coisas vão entrando na nossa mente, sabe? Isso é um processo que é inevitável. Nós vamos introjetando isso na nossa mente e nós vamos mudando, né? Então, por hoje era isso. Desejo a vocês uma ótima noite, uma ótima segunda. Amanhã é feriado de novo, não aguento mais feriado. Então, amanhã é feriado, mas amanhã estarei aqui novamente, tá? Com o Neville Goddard. Amanhã eu vou falar, eu acho que a melhor parte é amanhã, tá? Por quê? Porque ele fala dos casos verídicos, casos que aconteceram e que ele relatou nesta obra, de pessoas que conquistaram, ele bota as datas que elas conquistaram, as coisas que elas queriam, e como elas fizeram o processo imaginativo. Não, eu acho maravilhoso esses casos aqui, vocês não podem perder amanhã. Então, e ele explica tudo isso, sabe? É muito assim, como que eu vou dizer, é muito mágico, sabe? Como as coisas acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem no nosso coração aquele sentimento de que eu sei que vai acontecer, eu tenho uma fé inabalável. Então, aquilo já entende? Então, quando você tem isso na sua mente, vai acontecer. Você queira ou não, vai acontecer, certo? Então é uma coisa assim sensacional, sabe? É mágico. Eu digo que é mágico porque quando a gente aprende isso e quando a gente fala para as outras pessoas, o que eu acho mais interessante é quando a gente está explicando para as outras pessoas como esse processo funciona, parece que eu já aprendi 50% a mais do que eu realmente aprendi, entende? Então, por isso eu sempre digo, quando você puder transbordar na vida das pessoas, quando você puder
levar algumas pessoas para esse caminho também, ensiná-las, ou dizer, ó, fulana lá fala sobre isso, segue ela, daqui a pouco aí a pessoa vai gostar mais do assunto, vai, entende? Então a gente sempre tem que tentar conquistar as pessoas desse lado, lá fala uma coisa boa, entende? Então é isso, a gente tem que e depois procurar transbordar. Quando a gente transborda na vida das pessoas, a gente aprende muito mais, né? A gente eu digo até muito mais abençoado, né? Mas enfim, por hoje era isso. Amanhã teremos casos verídicos, né? E vocês vão gostar, é muito legal, tá? Então, por gentileza, depois da live, vocês podem curtir e comentar ali se vocês gostaram, se não gostaram, o que gostaria que eu falasse mais, que a gente sempre tem a melhorar, né? E gostaria muito que me falasse, tá bom? Muito obrigada, tenha uma ótima noite, agradeço muito e fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau!